Bora mergulhar de cabeça num império invisível? Um que está em todo lugar, ao nosso redor, dentro da gente e que molda o nosso planeta de jeitos que a gente mal começou a entender. Vamos juntos repensar tudo o que se sabe sobre os vírus. Olha só essa imagem. Ela virou quase um ícone do nosso tempo, né? A gente bate o olho e já pensa em doença, em pandemia. Mas a verdade é que ela representa algo muito mais fundamental, muito mais antigo. A grande questão é, o que essa estrutura é de verdade? E é aqui que tudo começa. O que exatamente é um vírus? Parece uma pergunta simples, mas a resposta nos leva para uma jornada que desafia a nossa própria definição do que é estar vivo. Para começar a entender, a primeira coisa é esquecer aquela ideia de que vírus são criaturinhas vivas. A verdade é bem mais esquisita que isso. A definição técnica é essa aí: parasita intracelular obrigatório. Traduzindo do cientifiquês, ele é totalmente dependente. Sozinho um vírus não consegue fazer nada. Absolutamente nada. Ele precisa de um hospedeiro, de uma célula, para conseguir executar seu único propósito, fazer mais cópias de si mesmo. Isso nos leva a um ponto que é fascinante. Um vírus não tem metabolismo, não gera a própria energia. Sabe, fora de uma célula, ele é tão vivo quanto um grão de poeira. É basicamente um pacote de informações esperando o momento certo para ser ativado. Então, como é que é esse tal pacote de informações? Vamos dar uma olhada na estrutura dele. É uma verdadeira aula de eficiência e minimalismo. Basicamente, um vírus tem só duas partes essenciais. A primeira é o genoma, que é o manual de instruções, podendo ser de DNA ou RNA, e a segunda é o capsídeo, uma casca de proteína feita sob medida para proteger esse manual. Simples assim. É a simplicidade na sua forma mais perigosamente eficaz. E aqui a gente vê dois exemplos dessa arquitetura. De um lado, o vírus da hepatite A é o que chamam de vírus nu, que é só o genoma e o capsídeo. Do outro, o herpes vírus, que é um vírus envelopado. Essa camada extra de gordura, o tal do envelope, ele na verdade rouba da própria célula hospedeira. Serve como um tipo de camuflagem, sabe? Para ajudar o vírus a invadir novas células sem ser detectado. Com esse kit de ferramentas super simples, o vírus consegue executar uma operação incrivelmente sofisticada. Dá para pensar nisso como um assalto, um roubo perfeitamente planejado em 4 etapas. Vamos lá. Passo 1. Entrar. O vírus se gruda na superfície da célula e dá um jeito de invadir. Passo 2. Copiar. Lá dentro ele solta o genoma e basicamente força a célula a parar tudo o que estava fazendo e começar a fabricar peças de vírus. Passo 3. Montar. As novas peças são montadas, criando milhares de novos vírus. E por fim, o passo 4. Sair. Geralmente destruindo a célula no processo para liberar esse novo exército. E olha que genial a engenhosidade do primeiro passo. Não tem só um jeito de entrar. O HIV, por exemplo, ele se funde direto com a membrana da célula como uma chave na fechadura. Já o vírus da gripe, a influenza, é mais malandro. Ele meio que engana a célula para que ela o engule inteiro. É um processo chamado endocitose. Estratégias totalmente diferentes, mas com o mesmo objetivo final. Bom, até agora a gente falou bastante dos vírus que nos afetam. Só que isso é só a pontinha do iceberg. Agora vamos ampliar o nosso olhar e entender a verdadeira escala desse império viral. Dê uma olhada nisso. Esse é o bacteriófago, ou fago para encurtar. Essas criaturinhas com aparência de nave espacial são os predadores mais numerosos do planeta. Mas a presa deles não somos nós, não. São as bactérias. E quando eu digo numerosos, o número é algo que a nossa mente nem consegue processar direito. A estimativa é de 10 elevada à 31ª potência de fagos na Terra. É um número 1 seguido de 31 zeros. Para colocar em perspectiva, pense em todas as estrelas do universo que a gente conhece. O número de fagos na Terra é muito, mas muito maior. Eles são, sem a menor sombra de dúvida, a entidade biológica dominante no nosso planeta. E a influência deles é gigantesca. Nos oceanos, por exemplo, os vírus são tipo os maestros invisíveis. Eles controlam as populações de bactérias e algas, liberando nutrientes essenciais quando destroem esses micro-organismos. E essa ação influencia diretamente a quantidade de carbono que o oceano consegue absorver, o que, no fim das contas, afeta o clima do planeta inteiro. E aí, bem quando a gente acha que entendeu as regras do jogo, que vírus são minúsculos, simples e tudo mais, a natureza chega aí, joga tudo pro alto com uma reviravolta daquelas. Vamos comparar o que a gente sabe sobre um vírus comum com os recém-descobertos vírus gigantes. Eles são enormes.
Alguns têm genomas mais complexos que os de muitas bactérias e são tão grandes que dá para ver com um microscópio de luz normal. Eles simplesmente quebram todas as regras que a gente achava que conhecia. E aqui está a prova visual. É impressionante. Olhem só o tamanho de um pandora-vírus do lado de uma bactéria comum, como a E. coli. É uma descoberta que está forçando a ciência a repensar aquela linha tênue que separa o que é vivo do que não é. E tudo isso nos traz a nossa conclusão. Depois de viajar do que é familiar até o que é completamente bizarro, qual é a grande lição que fica sobre os vírus? Essa citação resume tudo de forma perfeita. Não existe um único ramo da árvore da vida que os vírus não toquem. Eles estão em todos os lugares, interagindo com absolutamente tudo. Então, o ponto central é este. Pensar nos vírus só como causadores de doença é enxergar uma parte minúscula da história. Eles são uma força da natureza, uma pressão seletiva constante, inserindo material genético novo nos organismos, forçando as defesas a se adaptarem. Eles são, na verdade, um dos principais motores da evolução na Terra. Isso nos deixa com uma pergunta para pensar. Eles esculpiram toda a vida que a gente vê hoje? Olhando para o futuro, com a nossa capacidade cada vez maior de entendê-los e até de manipulá-los, qual será o próximo capítulo dessa história? O que eles vão construir a seguir?